Campina Grande, quinta-feira, 13 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Economista, o Dia do Encarcerado e Dia do Pensamento. Eu recomendo que você, que é empresário, ou não é preciso você ser um empresário, consulte um economista para que você saiba como superar as crises de inflação e, às vezes, a péssima ou má administração do seu salário naquilo que você precisa de ter os devidos cuidados para não se exceder, não gastar, né, além da sua receita. Essa é a recomendação que eu faço para todos nesse Dia do Economista. Logo mais, o pastor Robson estará falando em curiosidades bíblicas, direto da igreja em Filadélfia, na Turquia. E o presbítero Ângelo Roncalli também estará trazendo a primeira parte de uma palavra ministrada em nossa igreja. Quero antes fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus nessa manhã trabalhe na sua vida, na sua família e no seu coração. E por falar em família, não esqueça, se você desejar participar do encontro Casados no Senhor, entre em contato ainda hoje pelo fone 083 98640 0080. Garanta a vaga, garanta a participação deste grande encontro para as famílias que será realizado lá no Hotel Garden. Quero orar nesse momento por você e por sua família. Pai, obrigado por este dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo mais uma vez de adentrarmos nos lares, levando esta palavra que traz consolação, conforto, que traz paz de espírito para muitos corações. Portanto, continue a falar e abençoar cada família nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Robson em Curiosidades Bíblicas. Olá, queridos. Nós estamos em Filadélfia, a sexta cidade citada no Apocalipse. E você é muito bem-vindo a fazer essa jornada conosco. Pelo que nós sabemos, a igreja de Filadélfia era a menor e a mais pobre de todas as igrejas. Contudo, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo abriu uma porta para ela, a qual ninguém pode fechar. Essa cidade estava localizada numa rota comercial importantíssima que ligava o Oriente e o Ocidente. Dessa maneira, esse era um local estratégico por onde viajantes e comerciantes de todo o mundo daquela época passavam. Com isso, essa igreja teve uma possibilidade missionária e evangelística como nenhuma outra. Veja a curiosidade, apesar das suas poucas condições financeiras e apesar das suas limitações, essa igreja recebeu do Senhor uma porta aberta, a possibilidade de realizar uma obra de tal maneira que nenhuma outra igreja até então havia realizado. Hoje, em pleno século XXI, não sobrou muita coisa da antiga cidade de Filadélfia e especialmente da igreja. O que nós podemos encontrar hoje são apenas os restos de 3 colunas que nem sequer datam do século I. Esses aqui são os restos de uma basílica do período bizantino que data do século III, século IV depois de Cristo. O que é o período bizantino? É exatamente a época em que os romanos foram, teoricamente, cristianizados. É o período da fase romana após Constantino, quando a perseguição contra o cristianismo cessa e o catolicismo é oficializado como a religião do império. Então nós temos aqui os restos de uma basílica deste período bizantino, que é chamada Basílica de São João.
o que sobrou ou o que foi descoberto do período do primeiro século, referente à igreja citada em Apocalipse, nós não temos basicamente nada aqui hoje, a não ser esse pequeno quarteirão que você consegue dar a volta em menos de 5 minutos e que foi preservado então. Um dos grandes problemas da igreja de Filadélfia era exatamente a perseguição realizada pelo judaísmo. Naquela época, os judeus se identificavam como o verdadeiro povo de Deus e fugir ou não pertencer à comunidade judaica era um grande problema. Isso representava obrigatoriamente perseguição. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala na carta à igreja de Filadélfia que alguns se declaram judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás. Porque a grande verdade é que o povo de Deus não é representado simplesmente por aquele grupo de pessoas que mantém rituais religiosos, mas o povo de Deus é representado por aqueles que fazem parte da aliança. A aliança que inicialmente foi estabelecida por ou através de Abraão. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 12. E nesse mesmo texto, que nós conhecemos como a aliança abraâmica, é dito que serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, essa aliança, ela ocorre por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição. E não apenas por causa de um laço sanguíneo, um laço congênito ou uma herança biológica genética. Isso algumas pessoas têm muita dificuldade de entender, mas o fato é que nós somos filhos de Abraão pela fé. Essa ou esse é o cumprimento da promessa, da aliança feita que se realiza em Jesus Cristo. Dessa maneira, a igreja em Filadélfia foi severamente perseguida por causa da sua fé devido à perseguição judaica. Nós estamos na parte antiga da cidade de Filadélfia, na parte mais alta, que é chamada Acrópolis, a cidade superior. Aqui nós podemos ver o estádio com a entrada do teatro, o antigo teatro da cidade. Como toda construção antiga da época, sempre feito de pedras. Mas isso era um problema, porque essa cidade sofria muito com os terremotos. Terremoto era um grande problema para a população da Filadélfia. Por isso que eles viviam sempre com medo de tremores de terra a qualquer momento, porque haviam grandes desmoronamentos e normalmente tudo caía. É exatamente por causa dessa característica geográfica ou geológica que Jesus Cristo fala para os irmãos da igreja de Filadélfia: far-te-ei coluna no meu santuário e jamais sairá de lá. O Senhor está fazendo a promessa de uma terra onde não há abalos, de uma terra onde nós podemos experimentar segurança, estabilidade. É a nossa terra celestial, a Jerusalém que vem do alto. Nessa Jerusalém, os crentes fiéis, a exemplo dos nossos irmãos de Filadélfia, são comparados a colunas inabaláveis. Não haverá terremoto que possa abalar o povo de Deus, que anda em santidade, em fidelidade
e em temor ao Senhor. Veja que exemplo maravilhoso. Como Jesus Cristo utiliza exemplos do dia a dia, da realidade de vida, para falar sobre verdades espirituais para os irmãos da Igreja de Filadélfia e também para nós em pleno século XXI. Muito provavelmente, os crentes da Igreja de Filadélfia foram os mais fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E, curiosamente, nós encontramos Jesus Cristo fazendo para essa igreja a mesma promessa que ele faz na oração sacerdotal. Em João 17, Jesus Cristo diz: Pai, guarda-os no teu nome. A mesma expressão é repetida com os nossos irmãos em Filadélfia, porque o Senhor diz assim: como vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Veja, o Senhor não promete tirar o seu povo da provação, mas Ele promete guardar, proteger o seu povo em meio à provação. Nós não temos nenhuma promessa da parte de Deus de que não enfrentaríamos dificuldade, mas a promessa é de que o Senhor está conosco no meio da dificuldade. Veja, Deus não evitou que o dilúvio viesse sobre Noé, mas Deus guardou Noé em meio ao dilúvio. Deus não evitou que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, mas Deus preservou Ló em meio à destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não faz promessas de que problemas não acontecerão na sua vida, mas Ele promete que, se você for fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, Ele estará contigo aonde quer que você for e Ele proverá livramento e proteção para a sua vida. Quando nós olhamos para os restos da cidade de Filadélfia, nós lembramos imediatamente da promessa que Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia. Sabe por quê? Porque das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a única que permanece até os dias de hoje. Talvez você não saiba disso. Não existem evidências da preservação do cristianismo nas outras igrejas, mas ainda hoje existem cristãos aqui na antiga cidade de Filadélfia, tentando manter a sua fé em meio à perseguição. No passado, o povo de Deus era perseguido por causa do judaísmo no século I. E hoje, o mesmo povo de Deus tenta perseverar na fé em meio à perseguição realizada pelo islamismo aqui na Turquia. Ainda hoje, nós temos crentes na antiga cidade de Filadélfia. O Senhor tem preservado o seu povo. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. A cidade de Filadélfia foi destruída por um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo. O Império Romano reconstruiu a cidade em um estado de beleza maior e deu para esse local um novo nome. É esse o exemplo que o Senhor Jesus utiliza para falar com os crentes da igreja nesse local. Dar-lhe-ei um novo nome. Esse exemplo era muito conhecido pelos nossos irmãos que viviam aqui naquele período. Logo, quando o Senhor está dizendo que dará um novo nome, eles entenderam prontamente a mensagem. Rapidamente compreenderam que receberão um novo estado de glória, muito melhor do que o seu primeiro estado, e um novo nome, que significa uma nova identidade, uma nova possessão.
Receber um novo nome na cultura bíblica significa receber uma identidade nova, com um novo significado para a sua vida. É essa a promessa que o Senhor faz para os crentes nesse lugar. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, a mais humilde de todas as 7 citadas no texto de Apocalipse, mas com uma capacidade espiritual tão grande. Aqui nós conseguimos juntar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando Deus é soberano para conduzir o curso da história e das nossas vidas, e quando os crentes dessa igreja são responsáveis o suficiente para conduzir a sua vida espiritual da maneira adequada. Essa é uma pequena igreja com uma grande lição. Esse é um pequeno território com uma lição essencial para as nossas vidas. Deus não depende das nossas condições. O que Ele quer é a capacitação do nosso coração, é a disposição de nos apresentarmos a Ele como deve ser, assim como Ele estabeleceu. Que a bondosa soberania de Deus seja encontrada com a responsabilidade dada a cada um de nós. Que Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e diante. Então aspergirei água pura entre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Porque o povo estava vivendo no contexto de idolatria. Idolatria é abominação diante dos olhos de Deus. Ou seja, o coração do povo estava desviado de Deus. No coração do povo de Israel não era Deus que estava no centro, mas ídolos. Aí olha só a ação de Deus: eu vou lavar vocês, eu vou limpar vocês. E o texto diz, no verso 26, dar-vos-ei coração e porei dentro de vós o meu espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração. Então só Deus tem esse poder. Só Deus tem essa condição de tirar de todo homem, de toda mulher, de toda a humanidade, tirar realmente de fato. Ele que é criador, Ele que tem a mão poderosa, Ele sim tem condições de tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração novo. Um coração que ama, que segue, que tem prazer no Deus verdadeiro. Ele diz assim no texto, verso 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. É Deus que nos dá condições de andarmos segundo os seus estatutos. Porque se for por força própria sua e minha, nós não conseguimos. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e olha que coisa linda, e eu serei o vosso. Que coisa maravilhosa, saber que esse Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa, que tira de dentro de nós um coração podre, um coração de pedra, um coração corrupto e idólatra, nos dá um coração novo, regenerado, transformado, como nós cantamos aqui o corinho, nos dá condições de servir a Ele, e Ele agora chega para a gente e diz: olha, vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Isso significa que a nossa santificação não começa
no nosso esforço humano, mas na obra regeneradora de Deus. Se alguém te perguntar, quem produz essa transformação em você? Somos nós ou Deus? A resposta bíblica e clara é, com certeza, Deus. Tudo que acontece com você, tudo que Deus realizou em você, tudo que Deus está, melhor dizendo, tudo que aconteceu de mudança em sua vida, tudo que está acontecendo hoje de mudança em sua vida, quem está proporcionando isso, quem está realizando é o próprio Deus. Como nos lembra Filipenses 2,13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus realiza uma mudança em toda a nossa vida. Por quê? Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Deus, ele trabalha em nossos corações. Então sim, a resposta é sim. O homem pode ser mudado sim, para bem melhor, se ele tiver uma união com Jesus Cristo. Número 2, o Evangelho transforma toda a vida do homem. Agora preste muita atenção nisso. A graça de Deus não transforma apenas o seu domingo quando você vai à igreja. Ela transforma toda a nossa existência. Não é interessante isso? A graça de Deus é todos os dias. Não é aquela coisa, eu me torno realmente um cristão fiel no domingo, porque eu estou no domingo de manhã e à noite. Não é isso, não é assim que funciona. Então o apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Ou seja, a nova vida em Cristo alcança as áreas muito práticas do nosso dia a dia. A graça de Deus, o que Cristo realiza em nós, são coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, e isso vai se tornando uma coisa natural. Por exemplo, escolher 4 pontos do nosso dia a dia para a gente trabalhar aqui nessa noite e entender. Primeiro ponto, o que Cristo transforma em nossas vidas? A nossa mente. Eu coloquei aqui uma observação. Passamos o dia inteiro pensando. Quem pensa aqui? Às vezes, até quando estamos dormindo, ficamos entre dormindo e acordado pensando em alguma coisa, né, que os cientistas chamam de mente acelerada. É quando você vai tentar dormir e fica se preocupando com uma coisa, com a prova, com a conta, com o trabalho, com o serviço para fazer. É quando você fica pensando constantemente em várias coisas, tanto que você tem para fazer, certo? Como você fica pensando coisas que aconteceu, que está acontecendo, que pode acontecer. Você fica pensando nas pessoas, na vida e por aí vai. Então todo mundo pensa e pensa muito. Então olha que coisa linda, como é bom servir a Jesus. Ele trabalha em nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, verso... nós vamos ler a partir do verso 1. Eu botei um comentário aqui. A nossa mente, né? Jesus trabalha na nossa mente. Antes pensávamos segundo os padrões deste mundo. Agora aprendemos a pensar conforme Cristo. E o cristão passa agora a amar esta verdade de entender que a nossa mente agora é uma mente transformada por Cristo. Então, todos os nossos pensamentos são afetados agora, são direcionados, devem ser controlados por quem? Por Jesus Cristo. Romanos 12, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia Sagrada: rogo-vos, pois, irmãos, pelo quê? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aí ele vai dizer: não vos conformeis. O cristão, ele não é conformado, diz, com este
século com esta linha de pensamento maliciosa. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Aí ele diz, mas, melhor dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa... E quem realiza essa renovação? É Jesus. Aí ele vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sendo bem prático, bem objetivo, e trazendo uma aplicação deste versículo, que para mim ele é muito autoexplicativo, é entender, irmãos, que o homem sem Cristo, os seus pensamentos são maliciosos, ele maquina o mal. O homem sem Jesus, ele só pensa coisa ruim. O homem sem a gente com Jesus pensa tanta besteira que nem vai acontecer, né? A psicologia já disse que a maioria das coisas que nós pensamos não acontece. Mas eu não quero nem ir para esse campo. Eu quero dizer para os irmãos que o homem sem Jesus, ele só pensa o mal. O homem sem Jesus, ele só quer levar vantagem em tudo. O homem sem Jesus, ele é soberbo e pensa que só ele é o dono da verdade, que só ele está certo. Então os pensamentos deles são o pensamento caído. E glória a Deus, por tão grande amor de Deus, por tão grande graça, que Jesus nos alcançou, e Ele tem trabalhado na nossa mente, e ponto final. Amém? Ainda no contexto que Jesus Cristo transforma toda a nossa vida, o segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, de forma bem prática do nosso dia a dia, é a nossa fala, o nosso comportamento, como falamos, como nos comportamos, o que falamos. Nós entendemos que realmente Jesus Cristo também mudou isso em nossas vidas, sim ou não? Jesus Cristo mudou e permanece mudando. A gente vai trabalhar Efésios capítulo 4, nós vamos trabalhar do versículo 25 ao 29, e nós vamos ver que as palavras deixaram de ser ferramentas de destruição e passaram agora a ser ferramentas de edificação. E como a Bíblia diz, né, afinal a boca fala de que o coração está o quê? Cheio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no lugar onde vai ser sediado o nosso 14º Congresso Casados no Senhor, com o tema Jardim do Amor, aqui no Garden Hotel em Campina Grande, nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro deste ano. Venha fazer a sua inscrição e cuidar do seu jardim. Vem! Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa, Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar ouvindo o presbítero Ângelo Roncalho. Vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral Saracale da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Senhor,